Veja só quais são os itens indispensáveis para elaborar o seu contrato para alugar o seu carro para motoristas de aplicativo. Bom, é aqui que a locação de veículos começa a ficar séria. É aqui que a gente vê quem está despreparado no mercado, através do contrato. Se você aí não tem um contrato que regulamenta aí a sua locação de veículos, que dita regras para você como locadora e para os motoristas, já vê que você está despreparado. E é aí que as pessoas começam a ter prejuízos com locação de veículo. Já desde a seleção do carro, seleção do motorista e a elaboração do contrato. Se você começa uma coisa errada, termina errado. E aí você, ao invés de ganhar dinheiro, você pode perder dinheiro. Então, o contrato é uma das ações que vai te preparar melhor para locação de veículo e vai fazer com que você tenha realmente lucros e não prejuízos. Então, como tudo na vida, né, existem várias formas de você fazer qualquer coisa, desde as formas mais simples até as formas mais complexas, as formas que não dão certo, como as formas que dão certo. Então, muito cuidado nisso, e nesse conteúdo você vai aprender tudo sobre elaboração de contrato. Então, se você ainda não tem o seu contrato, esse é o momento de começar a pensar nele. Então, existem várias formas de você elaborar um contrato. Desde você sair na internet, no Google, procurando modelos de contrato de locadoras de veículos, creio que deve ter um monte por aí, ou até pedir para um advogado fazer. Se conhece algum advogado, né, pede para ele fazer, né, vê quanto que ele cobra, paga certinho, pede para ele fazer, você vai ter um contrato ali legal. Mesmo tendo essas duas formas, um contrato de internet, nem se fala, né, um contrato vai ser muito básico, vai ser um contrato muito engessado, ou desde um advogado, que é o cara que conhece toda a parte burocrática da coisa, tá? Mas não conhece a parte técnica, não conhece como é na prática alugar carros, tá? Então, na verdade, você tem que unir tudo isso, né? Unir um bom contrato de um advogado com o que acontece no dia a dia, com as técnicas ali do campo de batalha, de quem está vivendo isso no dia a dia. Porque é ali que você vai ver o que geralmente acontece mais, o que não acontece, aonde você tem que pegar, né, ali firme, aonde você tem que proibir, aonde você pode liberar. Então tudo isso só no dia a dia de quem atua que você vai encontrar isso. Então o nosso contrato é desde lá de 2015. 2015 eu pedi para um advogado criar um contrato para gente, e desde lá até hoje eu venho aperfeiçoando esse contrato. O que é aperfeiçoar? Se eu vejo que sempre na entrega o carro tá sujo, então eu coloco uma cláusula lá falando que se o motorista entregar o carro sujo, ele tem que pagar X reais. Então eu vejo que o motorista entrega o carro faltando combustível, eu coloco uma cláusula lá. Então tudo que a gente vai vendo que dá algum certo prejuízo, dá algum certo trabalho, a gente coloca no contrato para que isso não volte a acontecer. E a gente já deixa os motoristas cientes do que está acontecendo e o que, se acontecer, o que ele vai ter que pagar. Então agora eu vou falar aqui sobre algumas cláusulas que não pode faltar no seu contrato. Então papel e caneta na mão aí, vamos anotar o que são cada uma dessas cláusulas. Então, primeira cláusula importante, o objeto do contrato. Então você tem que colocar ali os dados do veículo e se esse veículo ele pode ser trocado ou não. Então, primeiramente, o objeto do contrato. Segundo, das declarações. O que você declara nesse contrato que o motorista pode e não pode fazer, e também de quais as declarações que ele dá de como ele pegou o veículo, porque tudo isso tem que estar em contrato, porque na devolução a gente vai bater essas duas informações. E nas declarações você vai colocar também todas as obrigações do motorista para com o carro, então desde pagamento até vistorias a cada 10 mil quilômetros e etc. Todas as declarações. Então quer dizer, quando ele pega o carro, ele declara conhecimento sobre todas essas cláusulas. Terceiro, do valor da locação. Então quanto que ele vai pagar e se é por semana, se é por cada 15 dias, se é por mês, como que você vai cobrar dele. Então quanto que ele vai pagar, como que você vai cobrar, e se ele atrasar vai ter juros, e se ele atrasar por mais de 1, 2, 3, 5, 10 dias, o que acontece? Tudo isso tem que estar na parte do valor da locação. Quarto item, da inadimplência. Então, o que será feito contratualmente, legalmente, se o motorista não pagar aquilo que ele deve
pelo contrato, aquilo que ele deve pela locação do veículo. Então, tudo tem que estar discriminado no contrato. 5. Prazo de vigência da locação. Então, por quanto tempo que será essa locação desse veículo e o que acontece se esse motorista entregar o carro antes desse prazo de vigência da locação. 6. Das responsabilidades do motorista. Então, quais são as responsabilidades dele? Então, que ele não pode sublocar o veículo, que ele não pode deixar ninguém dirigir, que todas as multas do período de locação vai ser por conta dele, que os custos da troca de óleo vai ser por conta dele e etc. Então, você tem que deixar ele ciente de quais são as obrigações dele. 7. As obrigações da locadora. Então, todas as obrigações nesse âmbito do contrato da locadora. Então, se o carro der problema, você troca ou você arruma. Manutenção é da locadora, pneus é da locadora. Então, todas as obrigações que a locadora tem perante o veículo, né, e perante o contrato. E por último, do foro, que é aonde que será resolvida possíveis problemas que podem ocasionar essa locação, esse serviço, esse contrato, né, desse veículo. Então você tem que colocar lá qual que é a cidade de foro para ser resolvida qualquer problema vindo desse contrato de locação de veículo. E para que todo contrato seja válido, data e assinatura de ambas as partes. Assinaturas reconhecidas em cartório ou feitas digitalmente nesses órgãos que a gente, nesses programas, nesses sites, né, como o ClickSign, DocSign que a gente tem hoje em dia, mas que sejam válidos juridicamente. Tá? Então tem que ser assinado dessa forma e tem que ter uma via para cada parte, uma via para locadora, uma via para o locatário, para o motorista. E é isso. E assim você vai ter um contrato muito bem elaborado para que você não tenha dor de cabeça e para que você não caia nessa armadilha que algumas pessoas caem de alugar carro e ter prejuízo. Porque com um contrato muito bem definido, com o contrato e com todas as técnicas também, né? Não adianta você só ter o contrato e não ter nesse contrato todas as técnicas para você fazer uma boa locação, para que seja boa locação para você e para o motorista também, porque esse é o objetivo de qualquer negócio, né? Ser bom para ambos os lados. Então é assim, um dos primeiros fatores, um dos primeiros pilares aí para você começar a realmente ganhar dinheiro com locações de veículos, faturar aqueles R$2.000 por mês por carro alugado. E caso você julgue que esse conteúdo foi de grande importância, não deixe de deixar aqui o seu joinha, né, o seu curtir aí e encaminhe também esse conteúdo para outras pessoas que você conheçam que precisam desse conteúdo, que precisam ganhar dinheiro, que precisam faturar o mais rápido possível, mesmo que essa pessoa tenha carro ou mesmo que ela não tenha carro. De qualquer forma, essa pessoa consegue ganhar dinheiro com essa forma de atuação, alugando carro para motoristas de aplicativos. É isso, forte abraço, até mais.